Agora a gente vai para um conceito, para um assunto muito importante que o CESP vai querer usar de uma forma ou outra. Então é importante a gente saber o quê? O que o arquivo não é. Como a gente vai saber o que o arquivo não é? Sabendo quais são os outros órgãos de documentação. Por quê? Por que a gente precisa saber? Porque às vezes eles vão colocar uma característica, por exemplo, de um museu e vai dizer que é do arquivo. Se você não souber o que é um museu, você vai falar, às vezes o arquivo é isso, marca lá. Não, a gente vai saber diferenciar. O arquivo é o quê? Conjunto de documentos produzidos por uma entidade pública ou privada ou por uma pessoa, ou família ou pessoa, no transcurso das funções que justificam sua existência. Como tal, guardando esses documentos relações orgânicas. Isso tudo aqui a gente viu, né? Surgem por motivos funcionais. Esses são os motivos. Funcional, administrativo ou legal. Por quê? Um dia eu casei e aí eu tive que legalizar. Eu tive que ir no cartório para legalizar. Foi um motivo legal. Um dia eu precisei dirigir e eu fiz lá minha habilitação. Motivo funcional. Um dia eu precisei... um órgão precisou comprar café para as pessoas tomarem. Foi um motivo o quê? Administrativo. Fez a licitação lá, produziu o documento de licitação. Então, o arquivo é o quê? Prova, testemunha de alguma coisa. A sua apresentação pode ser manuscrita, impressa, audiovisual, micrográfica e são, em geral, exemplares únicos, beleza? São, em geral, exemplares únicos. E a sua gama é variadíssima, como sua forma e suporte. E é aquilo que a gente viu, né? Porque o suporte não define nada. O suporte não faz diferença pra gente aqui. Nos arquivos. Os arquivos são documentos produzidos e acumulados, ou seja, o arquivo é composto por documentos que são acumulados organicamente. Essa é a palavra-chave do arquivo, orgânico, sendo criado por uma entidade na realização de suas atividades. Aí, o que o César vai falar? Aquilo que a gente já viu, que eu já falei, mas não custa frisar. Que o arquivo é uma coleção. Porque ele é orgânico, não tem como ele ser uma coleção. Porque é tudo feito conforme a necessidade. Não é coleção, beleza? Agora vamos ver aqui as diquinhas que eu tenho para vocês sobre arquivos. Os arquivos não são coleção, eles são orgânicos. Por quê? Porque eles são criados a partir de uma necessidade e espelham a relação do produtor. O que é a organicidade? É a relação natural entre os documentos. Os arquivos são resultado das atividades de alguma pessoa, de uma família, de uma instituição e devem servir de prova, são prova das transações realizadas. Eles independem do suporte, isso a gente frisou bastante na nossa primeira aula, são reflexo das atividades administrativas, legais, jurídicas e fiscais, portanto, obtêm exclusividade de criação e recepção. O que significa isso? Se ele é resultado de uma atividade, se um dia eu precisei dirigir e eu criei a minha habilitação, tive a exclusividade de criação. Não vai ter como uma pessoa, não vai ter como a minha irmã criar uma habilitação no meu nome, porque é exclusivo da minha atividade, entendeu? Tem intenções primárias, quais são? A intenção primária é jurídica, funcional e administrativa. A função primordial do arquivo é o quê? Disponibilizar as informações contidas nos documentos para o quê? Tomada de decisão e comprovação de direitos e obrigações. E a finalidade primordial é o quê? Servir à história e no decorrer do tempo, ou servir à administração e com o decorrer do tempo servir à história. E os arquivos não são coleções. Botei 3 vezes aqui, para você não esquecer. O que é a biblioteca agora? Vamos ver. A biblioteca, aí a gente já vai ver a diferença no conceito. A biblioteca é uma instituição que abriga um conjunto de documentos colecionados. Daí a gente já vê a diferença. Então a biblioteca coleciona, o arquivo acumula, produz. Ou seja, não são acumulados de forma natural. Não são. E são resultado de uma criação artística ou de uma pesquisa. Podem ainda objetivar a divulgação técnica, científica, humanística, filosófica para fins de estudo, pesquisa, instrução, ensino. Os documentos são gráficos, sejam eles impressos ou manuscritos, desenhos, mapas, plantas ou material audiovisual. E sua forma usual é a impressa
e múltipla. Você viu que no arquivo era único ou num número limitado de cópias e aqui a biblioteca é múltipla? E são documentos mais acessíveis e os mais conhecidos do grande público. Beleza. O que é um museu? É uma instituição que abriga um conjunto de documentos colecionados, viu? Ou seja, não acumulados de forma natural, que são resultado de uma criação artística ou da civilização material de uma comunidade. Testemunham uma forma ou atividade, servindo para informar visualmente segundo a função educativa, científica ou de entretenimento. A característica desses documentos é de serem o quê? Tridimensionais. E aqui, às vezes, vem a pegadinha. O tridimensional é característica do museu. O arquivo, em regra, não vai ter documentos tridimensionais, tá? Beleza. O centro de documentação é o quê? É a instituição que abriga documentos em geral, reproduções, em microforma ou não, ou referências virtuais que originariamente poderiam ser tipificados como documentos de biblioteca, arquivo ou museu. Material sonoro ou gravado, ou ainda em suporte eletrônico, desde que em cópia ou reprodução. É também característico dos centros de documentação. O que é, então, um centro de documentação? Ele junta os documentos de arquivo, os documentos de uma biblioteca, os documentos do museu e coloca tudo lá. E a sua finalidade é informar, com objetivo cultural, científico, funcional ou jurídico, conforme a natureza do material reproduzido ou referenciado. Você viu que tem algumas coisinhas que já diferem ali no conceito? Aí eu fui parceira, coloquei aqui as diferenças de cada um. Vamos lá. O arquivo é um órgão receptor. A biblioteca, colecionador, museu, colecionador. Centro de documentação, colecionador ou referenciador. Beleza. Os documentos de um arquivo são o quê? Reunidos segundo a origem ou função. E muitas vezes são reunidos por fundos. Ele exige um conhecimento da instituição, exige um estudo. Os documentos de biblioteca ou museu não são por fundos, são por coleção. Coleção. Todos são por assunto e uma coleção. O arquivo é o quê? Por origem e função e por fundo. No arquivo, os objetivos primários são funcionais e administrativos e os secundários são culturais. Na biblioteca, no museu e no centro de documentação, são objetivos diferentes. Ele já nasce com objetivo cultural, a biblioteca, o museu e o centro de documentação é fundamentalmente científico. O tipo de suporte. O arquivo vai ter vários tipos, mas o número de exemplares é único ou num número limitado. Na biblioteca, são múltiplos. Eu posso ter várias cópias de um documento só porque eles estão afim. No arquivo, teoricamente, não vou ter cópia do documento se eu não vou usar. No museu, vai ter o quê? Documentos tridimensionais. E exemplar único. Por quê? Porque são obras artísticas. Um pintor não vai ficar fazendo duas pinturas da mesma coisa, né? E o tipo de suporte no centro de documentação, audiovisual, virtual, e pode ser único ou múltiplo. Você vê que o centro de documentação é uma mistura de tudo? O arquivo vai ter o quê? Como forma de entrada, a passagem natural dos documentos. Na biblioteca, compra ou doação. Museu, compra ou doação. Centro de documentação, compra ou doação. Os documentos no arquivo são avaliados em conjunto, nunca como unidades isoladas, é o quê? Por causa do interrelacionamento. E os julgamentos são finais e irrevogáveis. A documentação não rara existe em via única. Na biblioteca, os documentos são unidades isoladas, ou seja, o oposto do arquivo, não tem caráter irrevogável, e o julgamento envolve questões de conveniência e não de preservação. No arquivo, o método descritivo é o quê? O conjunto de documentos. Na biblioteca, o método descritivo é o quê? Unidades indiscriminadas. E justamente só corrobora a outra coisa. Que no arquivo, a análise é em conjunto, na biblioteca é isolada. O público-alvo do arquivo, administrador e pesquisador. Da biblioteca, o grande público pesquisador. O museu, grande público pesquisador. No centro de documentação, o pesquisador. Ou seja, o único
órgão de documentação que tem como público-alvo o administrador, uma administração, é o arquivo. Agora, vamos ver o que o SESP vai poder cobrar de toda essa informação que eu te falei, ou o que ele mais cobra, né? O arquivo, de novo, 10ª vez que eu falo nessa aula. Por que será, né? Que cobra, gente? O arquivo não é um órgão colecionador, então qualquer questão falando que o arquivo faz coleção está errada. O arquivo é composto por documentos acumulados de forma natural e orgânica e não é divisível, é indivisível. O arquivo tem como objetivos primários jurídicos, funcionais e administrativos e objetivos secundários, culturais e pesquisa histórica. Então, se o SESP falar que o arquivo tem como objetivo primordial cultura ou história, está errado. É o objetivo secundário. O arquivo não tem, em geral, documentos ou objetos tridimensionais e os exemplares são únicos ou em número limitado de cópias. Os julgamentos são finais e irrevogáveis. O arquivo não utiliza métodos de classificação pré-determinados, ou seja, depende da realidade de cada arquivo, não existe um padrão, vai depender da característica da instituição. A natureza dos arquivos ela é administrativa, jurídica, informativa, orgânica, serial, contínua e cumulativa. A principal finalidade dos arquivos é servir à administração e depois servir como base de conhecimento para a história. E a função básica do arquivo é justamente tornar disponível as informações. Os arquivos possuem o vínculo arquivístico. O que é o vínculo arquivístico? Justamente aquela relação dos documentos entre si, coisa que museu, biblioteca e centro de documentação não tem, e os arquivos acumulam, diferente dos museus, bibliotecas e centros de documentação, que colecionam. Aí eu fiz essa imagem aqui, antes da sua prova, você olha, printa aí, tira uma foto, anota para você, antes da sua prova, ler, porque é um resuminho de tudo que a gente falou aqui. Vamos praticar. O caráter orgânico que interliga os documentos de um mesmo conjunto constitui característica primordial dos arquivos. O caráter orgânico é uma característica dos arquivos? Sim, né? Por quê? Porque há uma significação orgânica entre os documentos, sendo ela uma característica essencial que a difere dos órgãos de documentação. Beleza? Uma das características básicas do arquivo é que o significado do acervo documental não depende da relação que os documentos têm entre si. O documento depende da relação entre si? O documento arquivístico? Sim ou não? Sim! A organicidade fala disso? O interrelacionamento fala disso? Não tá certo, tá errado. Tá errado, gente. Não tem como. Os documentos são orgânicos. Então, a relação natural entre si depende para o documento existir. O vínculo arquivístico, um dos elementos principais para a distinção entre o arquivo, biblioteca e museu, é o interrelacionamento existente entre os documentos acumulados pela mesma atividade da organização. O que eu te falei? Que os documentos do arquivo tinham o quê? Um vínculo arquivístico, que é justamente aquela relação. Tá certo ou tá errado? Certo. Por quê? Porque só o arquivo tem isso. Museu, biblioteca, centro de documentação, não tem. É tudo aleatório. A existência de um sentido orgânico no arquivo é o que distingue da biblioteca e museu. A organicidade é o que distingue? Sim, a gente viu. Eu falei várias vezes. A organicidade é o quê? Essa relação natural que só o arquivo tem. Os órgãos colecionadores, que é todo o resto não tem. Os arquivos são colecionados, não são colecionados, mas sim agrupados por um processo natural. Os arquivos são colecionados? Não. Então aqui tá certo. É um processo natural? Sim. Viu como tudo se relaciona? Quando você lembra da naturalidade, lembra da organicidade, lembra do interrelacionamento, a gente consegue responder isso aqui. Uma coisa puxa a outra. Tá certo. O arquivo não coleciona. Ele o quê? Acumula os documentos de uma forma orgânica. A coleção de manuscritos históricos reunidos por uma instituição também constitui um arquivo. A coleção é um arquivo? Não. Arquivo não é coleção. Arquivo não é coleção. Já falei várias vezes, não é. Os arquivos de uma universidade são formados apenas pela coleção de documentos relacionados ao ensino superior. Um arquivo é formado por uma coleção?
Não, não é. Falei 10 vezes aqui nessa aula. O arquivo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal é considerado um conjunto de peças e de objetos de valor cultural colocados à disposição do público. Um conjunto de peças e de objetos de valor cultural disponíveis ao público é o conceito de arquivo? Não. O que é? Esse é o conceito de quê? Museu. Tá errado, tá vendo? Porque eu te expliquei o que é museu, você fala assim, ué, não, tem algo errado, isso não é arquivo. A instituição de interesse público com o objetivo de conservar, estudar e colocar à disposição do público coleções de peças e objetos de valor cultural é considerado um arquivo. Coleções de peças de objetos de valor cultural. Coleção é um arquivo? Não, de novo, botou o conceito de museu e disse que era arquivo. Mas agora você sabe que não cai nessa. O arquivo é uma instituição de interesse público criado com o objetivo de conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e objetos de valor cultural. E aí? Peças e objetos de valor cultural. Esse é o objetivo do arquivo? Esse é o objetivo do quê? Gente, de novo, esse é o objetivo do museu. Colocou o conceito de museu e disse que era arquivo. Mas agora a gente sabe que não é. Os arquivos são órgãos receptores, enquanto bibliotecas e museus são colecionadores. E aí? Arquivo é receptor? Biblioteca e museu é colecionador? Sim! Tá lá na nossa tabelinha. Aquela tabelinha também é legal para você ter no seu caderno, você printar, porque ela meio que resume tudo isso aqui. Tá aqui na nossa tabela, ó. O arquivo é o quê? Receptor. Biblioteca, museu, colecionador. Centro de documentação, colecionador. O arquivo, receptor. Essa foi uma aula densa, com muito conteúdo, mas importante para sua prova. Toma água, descansa. Daqui a pouco a gente vai ver mais coisa aí. Aguenta firme. Até mais.